Você conhece os moleque? Eu vou mostrar aqui um vídeo do perfil Alguém que Fala, que é o Laux e que gerou uma repercussão muito boa, que eu acho que vale a pena trazer para a gente conversar nesse vídeo do Contraponto. Ele vai falar sobre o modelo de subjetividade que ele chama aqui de os moleque. Esse modelo de subjetividade já foi taxado como aluno problema, aluno rebelde, e isso em perspectivas que encontram na figura do aluno um inimigo do sistema escolar, aquele que precisa ser extremamente disciplinado para ser um robozinho. Mas aqui o Laux vai tentar descrever pra gente uma consequência na vida social de ser os moleque. E eu acho que é justamente por isso que o vídeo gerou uma repercussão bem específica e vocês vão entender. Segura na minha mão, vamos junto. E só para dizer, eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Todo professor de escola pública já teve ou vai ter que lidar com um estereótipo, um arquétipo chamado os moleque. E aqui a gente considera que cada um tem sua singularidade, suas peculiaridades e etc. Mas é inevitável deixar de reparar que na escola alguns modelos de subjetividade eles se repetem e se aglutinam. E um desses grupos que eu queria tratar aqui nesse conteúdo são os moleque. São aqueles alunos, homens na maioria das vezes, que passam a aula inteira mexendo no celular, jogando Free Fire. Eles não têm o menor interesse em aprender os conteúdos da escola. Muitas vezes vem de um contexto familiar conturbado. Tendencialmente, muitas vezes, nem sempre, acabam atrapalhando a aula. Muitos deles, não posso deixar de reparar, têm uma postura hostil em relação ao professor. Não é nem que ele não quer saber da aula, não quer saber o que está sendo passado ali. Ele odeia a figura do professor, independente de quem seja. Acaba muitas vezes tendo uma postura violenta, querendo diminuir. Independente de quem seja aquela figura, ela vai ser posta imediatamente enquanto um inimigo. Isso pode ser quebrado de várias formas, mas não é esse o centro do vídeo. A impressão, e vocês podem me corrigir aqui nos comentários, de que esses garotos, muitas vezes, eles meio que gostam muito do Neymar e tem o Neymar enquanto um ídolo, um exemplo a ser seguido. Meio que o modelo de subjetividade Neymar, sabe? Tem até uma postagem no Instagram que eu vi esses dias que demonstra muito bem o que são os moleques, assim. E é bem complicado mesmo, em muitas situações, em muitos momentos, lidar com os moleques. Mas é um jogo de cintura que eu acho que todo professor, toda professora acaba tendo que desenvolver. Enfim, concorda, discorda, você é um dos moleques? Escreve aqui nos comentários. Cuida. Veja que a figura do Neymar é colocada aqui como uma referência, um alvo, como uma representação totalizante dos moleque. É quase como um alvo da identificação, quase como um núcleo de produção de sentido que, quando interpela o indivíduo, gera uma identificação que vai produzir a forma sujeito os moleque. Não é que é culpa do Neymar especificamente, não é exatamente sobre isso, mas é que o Neymar funciona aqui quase que como uma instituição. O Michel Pechet, que é um analista do discurso pioneiro, vai trazer um entendimento de que a gente está sendo o tempo todo interpelado, ou seja, a gente está sendo o tempo todo chamado a ser sujeito. Nós somos indivíduos e a gente está sempre sendo chamado para ser sujeito. Sujeito a uma forma de existência específica, localizada. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando, a gente está sendo interpelado a ser o sujeito trabalhador. Quando a gente está em casa, a gente está sendo interpelado a ser o sujeito pai, o sujeito mãe, por exemplo. E por aí vai. Essa interpelação no nível discursivo é o que nos entrega as diferentes possibilidades de participar verbalmente da vida vivida, de dar sentido ao mundo e de nos expressar através das palavras, dos signos linguísticos. O Neymar, nesse texto aqui, nessa fala do Laux, é quase como uma instituição que elabora esse chamamento. Ele não precisa ser uma referência perfeita, mas é um elemento de interpelação que faz com que o indivíduo seja chamado a ser sujeito, a ser a forma sujeito os moleque. Vamos seguir aqui com o próximo vídeo do Laux sobre o assunto. Sinto muito te informar, mano, mas se tu é um dos moleque, a chance de você virar repositor do açaí, entregador de comida ou, na melhor das hipóteses, Uber é altíssima, pô. Infelizmente, provavelmente esse vai ser o seu futuro, pai. Sinto muito, queria que não fosse assim, mas o sistema é cruel, pô. É porque você tá dizendo que eu não vou ser ninguém no futuro, tá mal dizendo. Mano,
é estatística, velho. Pessoa que tem ensino superior tem uma média de salário entre 146% e 158% em relação a quem não tem ensino superior, na média. Se não tá fácil para quem tem ensino superior, para quem estuda, para quem se esforça para estudar, para ter algum diploma, alguma parada, imagina pro moleque, pô, que não sabe o básico de português, matemática, geografia, história. Passou batido no ensino médio, passou a escola toda jogando Free Fire. Aqui não é atestado moral, não, pô. Cada um faz o que quer, tá ligado? Eu entendo as dificuldades familiares, mas não é esse aqui o ponto do vídeo, mano. Eu tô falando das consequências. Entenda qual é o ponto do vídeo que ele está trazendo, o que ele está produzindo aqui de conteúdo. Do ponto de vista estrutural, a escola, principalmente pública, acaba virando uma máquina de fazer entregador de aplicativo e repositor do açaí, repositor desses supermercados gigantes. E se tu é um dos moleques, mano, a chance de tu virar entregador e repositor do açaí, assim, é altíssima. Tu terminar no subemprego, tu bater os 30 anos fazendo 12 horas em cima da moto todo dia, no lombo. Então, pai, quer continuar nessa aí? Continua. O sistema é cruel, mas eu recomendo fortemente aí que tu comece a virar o jogo, comece a dar uma virada nessa perspectiva. E aqui eu não tô para desmerecer o trabalho dos repositores, dos entregadores, não, pô. São trabalhos dignos. Só que são trabalhos que desgraça a saúde mental e física do trabalhador. Você se desgraça todo de trabalhar e no final do mês não ganha quase nada. Você tá doido, pai? Concorda, discorda? Escreve aqui nos comentários. Cuida. E eu acredito, gente, que esse vídeo, esse segundo vídeo, é o que talvez traga uma sensação maior de polêmica para o conteúdo, porque ele pode ser facilmente, pessimamente interpretado. Bom, vamos contextualizar isso, né? Primeiro, nós sabemos que o sistema educacional brasileiro tem seus problemas, que o sistema social, econômico brasileiro tem seus problemas, e é só que esse não é o ponto do vídeo do Lawson e também não é o ponto do que eu quero falar aqui, né? Inclusive, o que mais se discute é isso, principalmente em círculos de pessoas que têm um mínimo de visão crítica sobre as instituições sociais que a gente vive, que basicamente é o círculo que vai consumir o conteúdo, tanto do alguém que fala como o meu conteúdo. A gente já sabe disso. Eu não preciso falar sobre isso, ele não precisa falar sobre isso. Não é algo que precisamos falar sobre, porque nós já sabemos isso. A gente não precisa ficar falando sobre isso ou cobrando esse tipo de visão a partir do conteúdo que ele trouxe, porque até soa como uma maneira de ser evasivo frente ao que ele de fato está trazendo. E por que eu tô falando isso? Porque a dimensão da vida que ele está trazendo pra gente é a da vida vivida. É aquela dimensão em que você precisa se lembrar que, no fim do dia, numa visão microsociológica, no fim do dia, você é um indivíduo. Ou seja, você é um ator social. Ou seja, você está vivendo a vida. Você está fazendo a sua vida acontecer. Você tem alguma soberania individual sobre você. Alguma. Você não é uma estrutura. Nós não somos estruturas. Nós somos indivíduos. Estrutura é um modelo teórico que o pesquisador cria para descrever regularidades encontradas na realidade concreta, na coleta de dados da realidade concreta, e que são regularidades que não podem ser explicadas a partir da intenção dos diferentes indivíduos que participam da vida social. As estruturas existem na prática porque as regularidades existem na prática, mas elas não têm uma existência concreta separada da elaboração de quem está estabelecendo uma pesquisa. Nós, indivíduos, não somos estruturas. Nós somos indivíduos, e essa é a dimensão que é difícil de ser percebida e entendida dentro de uma perspectiva crítica quando nós, enquanto sujeitos constituídos socialmente, somos diretamente influenciados principalmente por uma formação católica firmemente introduzida no fundo da nossa alma desde o ano zero da nossa existência. E, inclusive, num contexto em que essa perspectiva de que nós somos indivíduos muitas vezes é manipulada em prol de uma visão empreendedora, etc, etc, etc. Mas perceba, o que ele está dizendo aqui é uma consequência desse modelo de subjetividade dentro de um contexto específico que é o nosso Brasilzão. Esse não é o momento de imaginar um alvo fictício que seria extremamente ingênuo e ignorante e que vai ver esse vídeo e achar que a solução dos problemas do mundo está na força de vontade. Cara, isso é uma imaginação.
Não é essa pessoa que está consumindo o vídeo, não é esse o debate que está sendo trazido no vídeo, não é sobre isso o vídeo. Esse tipo de redução eu acho meio que inaceitável, inclusive, porque é muito baixo, né? De um nível muito baixo. Esse, obviamente, não é o conteúdo que tenta gerar, o conteúdo do Lawson, e muito menos o meu, geralmente, que tenta gerar uma ligação identitária com o sujeito que está assistindo. Ele não está falando aquilo que o estereótipo do esquerdista de internet adoraria escutar, que seriam longas digressões sobre como o sistema é difícil e etc, etc. Isso a gente já sabe. Até porque, e eu repito, assim, não é só que a gente já sabe, mas que, de certa forma, a produção de conteúdo não precisa meramente atender um interesse identitário, né? Quando ela só atende o interesse identitário, é só relação de consumo. A gente não precisa ficar escutando isso de novo e de novo num looping infinito. O que eu tô querendo dizer aqui é que o que é interessante do que ele tá trazendo, né, é que esse é um conteúdo sobre como esse modelo de subjetividade acaba funcionando no dia a dia da sala de aula e nós vamos ver ele desenvolvendo uma visão sobre a consequência imediata da produção dessa subjetividade no mundo social que a gente vive no presente. Tem a ver com o presente. No fundo, é o tipo de conteúdo que faz a gente lembrar que no fim do dia nós somos indivíduos, somos atores sociais e, cara, a gente tá vivendo, a gente tem que fazer alguma coisa com a nossa vida. Nada é garantido nesse mundo. Ainda assim, a gente tem que fazer alguma coisa da nossa vida. Não é um conteúdo terapêutico. Não é um conteúdo que o estereótipo do esquerdista de internet vai dizer, nossa, que empático. Não é sobre isso. Não é um conteúdo terapêutico. Mas é algo que faz com que a gente fique frente ao fato, à realidade de que a gente é um indivíduo. E de que todos são indivíduos. E justamente porque nós somos indivíduos, nós podemos tentar alguma coisa. Mesmo que não seja garantido. Porque se a gente não tentar, aí ferrou, né? Acabou. E aí, minha gente, eu queria mostrar o último vídeo dessa sequência. Ele chegou a fazer mais vídeos sobre esse assunto. Eu queria mostrar o último vídeo da sequência, porque aqui tem um comentário que talvez ele seja o tipo de comentário que eu acho que é a forçação de barra máxima para não se compreender o fato de que no fim do dia a gente deita a cabeça no travesseiro enquanto indivíduo. Vamos primeiro ver o vídeo do Lawson e depois eu continuo aqui. Respondendo comentários do vídeo sobre os moleque. Recentemente eu fiz um vídeo que deu uma leve viralizadinha sobre os moleque. Para quem não sabe, os moleque são esses meninos que sentam no fundo, ficam falando alto, conversando, jogando Free Fire, não querem nada com a vida e geralmente vem de contextos familiares conturbados e eventualmente vem a ocupar subempregos, né, em um futuro não tão distante. E eu queria responder alguns comentários que apareceram nesse vídeo. Primeiro comentário do Neto Maxim, dizendo: eu fui um dos moleque e passei em medicina na Federal. Então você não foi um dos moleque, você não entendeu o que é um dos moleque. Geralmente, na maioria dos casos, os moleque, eles estão no ensino médio e eles não sabem nem o básico da norma culta do português, assim. E aqui não estou dizendo que a pessoa é burra por isso, mas é um nível de escolaridade que é muito baixa. Pessoa que tem esse nível de escolaridade, dos moleque, dificilmente vai conseguir passar em um curso, dificilmente vai conseguir fazer uma prova como o Enem, assim. E não é porque a pessoa é burra, é porque o nível de escolaridade dela é baixa. Lucas Rocha diz: pô, mano, sou Uber, instrutor de autoescola, mas estou estudando para entrar em um emprego melhor. É foda esse desrespeito com os Uber. É um trabalho melhor que muitos, mas é bem cansativo. Rocha, cara, aqui eu não tô para desmerecer o trabalho dos Uber, dos entregadores de aplicativo, nem nada disso. É só o que você falou, é um trabalho cansativo. E para além disso, é um trabalho que a longo prazo gera muito, muito, muito desgaste. Tem muito custo, né? Você tem custo com carro, você tem custo com gasolina, aí o carro quebra, você fica estressado no trânsito, bate e por aí vai. Então, assim, do ponto de vista da dignidade, não tem nada, né, contra Uber, contra entregador de comida. Só que é isso, é um trabalho muito desgastante. Dificilmente alguém vai querer fazer um trabalho como esse para o resto da vida. É o que sobra para quem não tem nenhum tipo de qualificação, que tem um nível de escolaridade muito baixo. É mais ou menos nesse sentido. Porque, beleza, se é Uber, está se esforçando, está procurando melhorar de emprego. Mas se a pessoa ela não busca nada disso e fica só na Uber, só na entrega,
ela vai estar acabada quando eu tiver 30 anos, 40 anos. É mais ou menos por aí, beleza? Abração. A outra pergunta nesse sentido: por que os caras desmerecem Uber? Ganha bem mais que qualquer pessoa com diploma. Será, cara? Será que Uber ganha mais que qualquer pessoa com diploma? Talvez alguns Ubers até ganhem mais do que algumas pessoas que têm diploma, mas assim, de maneira geral, é muito complicado fazer uma afirmação como essa. E para além da questão de renda, tem a questão do desgaste. O subemprego é um trabalho que tem muito desgaste. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Elas passam 1 ano no subemprego, 2 anos, e acham que é de boa sustentar isso pro resto da vida. É de boa. Agora vamos ver como é que fica isso 10 anos, 15 anos, 20 anos. É muito complicado, cara. Subemprego não pode ser uma perspectiva que a gente enxerga para a vida toda. Até diminui a expectativa de vida, se não me engano. Márcio Ventura diz: eu sou do RH, atuo em uma empresa de construção. Os moleque viram servente. E é bem triste ver menina de 18, 19 anos nesta condição. Pois é, acho que os profissionais de RH são os que mais têm a perspectiva sobre essa coisa que eu estou falando, de como que é sistemático essa relação do subemprego com homens pobres, na maioria das vezes, e com baixa escolaridade. Existe muito uma ideologia dominante, vigente, de que o moleque ele não vai estudar, ele não vai querer nada com a vida, não vai se especializar, e ele vai conseguir ganhar dinheiro com, sei lá, com o quê? Com uma aposta, com empreendedorismo, com Bitcoin. Mas a realidade é duríssima, cara. A maioria vai ocupar subemprego. E aqui não é preconceito com subemprego, é porque realmente é muito desgastante. E aí, minha gente, esse último vídeo eu queria trazer, ele fez uns comentários onde ele já responde algumas interpretações muito fatalistas que tiveram sobre o vídeo dele, algumas interpretações que dão uma forçada de barra, e ele tentou ali simpaticamente responder. Mas eu queria trazer um comentário que eu acho que representa muito de por que se tornou uma polêmica. Mesmo depois de todos esses vídeos, a relação que o sujeito vai ter com o vídeo ainda não consegue encostar no fato de que no fim do dia nós somos ainda indivíduos no tempo presente. E aqui eu vou mostrar um comentário, eu vou tirar o usuário que fez o comentário, porque eu não acho que esse comentário é de um cara. Eu acho que ele representa muito, de certa forma, de se interpretar as coisas que eu nomeio como sendo a interpretação do justiceiro social de Twitter. O comentário é o seguinte: nível de culpabilização individual gigante no vídeo. Infelizmente é bem comum numa galera acadêmica. Falta de perspectiva política e entra na lógica liberal da academia. No fim, o vídeo culpa o pobre de ser pobre e que a solução só depende dele. Parece progressista, mas a saída que aponta é a mesma de qualquer empreendedor. O cara que entrou na faculdade e chega na quebrada com toda a sabedoria do mundo, que venceu na vida. Perceba a forçada de barra. A forçada de barra que faz com que não seja possível que você se veja como uma pessoa. Isso é o que em muitos vídeos eu falo que é essa coisa coitadista brasileirinha. E como que ela entra de tal maneira nas micro-relações, como ela funciona como um dispositivo de interpretação da vida, de tal maneira que um conteúdo que está dizendo tal modelo de subjetividade é prejudicial para quem adere a ele, se transforme em culpabilização do indivíduo tal, simplesmente porque o cara não fez 300 notinhas de rodapé para dizer que o sistema é foda. A resposta de alguém que fala foi, que é uma resposta sucinta e até meio óbvia. Mano, eu falo que o bagulho é sistêmico algumas vezes. Isso não deveria impedir as pessoas de pelo menos tentar mudar as próprias vidas. Tentar mudar a própria vida, porque a gente tem uma vida. Acredite se quiser, a gente tem uma vida. Acredite se quiser, a nossa
postura frente à vida é de alguém vivendo a vida, acredite se quiser. Eu entendo que o estereótipo do progressista de internet, ele não tá afim de escutar o fato de que a gente tem uma vida e, cara, é isso, mano, tem que dar um jeito aí, algum jeito, de alguma maneira. E eu entendo que muito do estereótipo do esquerdista de internet, a única resposta que ele quer escutar é: organize-se na UP, organize-se no PCB, organize-se no PSTU, organize-se, etc, etc. Só que esse é um vídeo sobre a realidade do presente. Esse não é um vídeo sobre a possibilidade da esperança de uma revolução e tal e tal. Não é sobre isso. E querendo ou não, a gente tem uma vida. E a gente está vivendo essa vida. Para além do que a gente possa fazer de se organizar numa organização política, além de qualquer coisa, a gente ainda tem essa vida individual. E talvez seja interessante, né, despertar essa consciência de que esse modelo de subjetividade, ele fabrica o peão do subemprego. Ele serve para isso. E, de novo, como esse é um tipo de conteúdo que não tem um quê terapêutico, que é o quê dos conteúdos de redes sociais em geral, os conteúdos de redes sociais em geral têm um quê pseudoterapêutico e superidentitário, que, na minha opinião, funciona através do dispositivo da empatia. A empatia funciona como um dispositivo para higienizar o conteúdo e fazer com que a relação do produtor com o espectador seja sempre uma relação identitária. A partir desse dispositivo da empatia, a forçada de barra para não se compreender que o cara tá falando o seguinte, tal forma de subjetividade, tal modelo de subjetividade funciona na nossa realidade para gerar gente que vai ficar em subemprego a vida inteira. Isso é uma coisa que é necessário prestar atenção e não se iludir com isso. E talvez a gente possa tentar não se identificar com esse modelo de subjetividade, não entrar nesse modelo de subjetividade. A gente pode tentar. Não é sobre garantias, não é sobre cobrança, não é sobre responsabilidade. É sobre saber que, se a gente tem uma vida, a gente pode tentar fazer algo dela. A gente pode tentar, pelo menos. Tudo bem, minha gente? Espero que o vídeo tenha sido legal para vocês. Me diz aí nos comentários o que você acha dos moleque, desse modelo de subjetividade, né? Bora ser generoso na interpretação. O que eu tentei fazer ao longo desse vídeo na prática foi intermediar a interpretação que a gente pode ter sobre o conteúdo do Lawson, justamente para a gente não ter um olhar que é muito forçado e muito estereotipado, porque o assunto que ele traz é interessante pra caramba. E aí eu espero que você tenha achado interessante também, mas se não achou, fica à vontade, deixa nos comentários. Vocês sabem que as críticas são super bem-vindas, com respeito e desde que não seja uma coisa escrachada, né? Um grande abraço, um grande beijão pra você. Tchau, tchau.